Agora, fora isso, tem vários outros casos aí de tripulantes, e tem inclusive a abdução, que aconteceu em Campinas em 1931. Então esse livro tá muito legal aqui, ó. O senhor José Florencio, em 1931, ele foi abduzido. Eu estive lá entrevistando ele, junto com o pesquisador Pablo Villarrubia Mauzo, que é um espanhol, e mais o professor Carlos, lá de Campinas. Eu acredito que ele não é mais vivo atualmente, mas ele chegou a fazer desenhos, né, da criatura que abduziu ele em 1931. Então, é um caso que comprova que o fenômeno OVNI e os tripulantes, eles já aconteciam antes da era moderna dos discos voadores, né? Que é bem conhecido aí, foi o caso Kenneth Arnold, onde em Washington, em Cascade, né, o Monte Cascade, foi visto 9 objetos em forma de píris voador. Por isso que é Flying Saucer, né? Saucer píris e Flying voador. E depois aportuguesou para disco voador, OVNI, UFO, né? É o formato do píris, né? Que não é nem um Píris. disco, é uma coisa mais achatada no É meio. o platígio volador, né? Mais prato na voador. América, que é o prato voador. Mas pararam as abduções, porque teve um tempo que se falava muito nisso e hoje em dia ninguém mais fala em abdução. Ainda ocorre algum relato de abdução nos dias de hoje ou não? Ocorre, mas é bem raro. E geralmente mudou um pouco essa sistemática. As abduções, antigamente, o objeto vinha, pegavam as pessoas quando estavam andando em lugares ermos, ou carros, abduzia com carro e tudo. E, atualmente, o fenômeno de abdução, ela mudou um pouco o nome porque a gente chama de visita de dormitório. Então, o que que é isso? O objeto vem, fica do lado da casa ou em cima da casa, e a pessoa, enquanto está dormindo ali, ela é abduzida e às vezes é transportada através da parede, do telhado, Ela é como tipo se teletransportada. teletransportada para dentro da nave. Aí fazem o que tem que fazer, depois devolvem a pessoa. Se tiver, por exemplo, o marido, a esposa lá, e o interesse deles é só numa das pessoas, o outro fica paralisado ali e não sente nada. Caramba. Né? Nem sabe o que aconteceu. Mas aquela imagem que a gente vê em filme é real? É baseado em relato real de ter uma luz e essa luz, o tipo de um raio trator, assim ou não? A luz elevando a pessoa, porque você falou agora em teletransporte, a pessoa desaparece aqui e aparece dentro da nave. Isso. Mas tem também aquele tipo raio trator que vai levando. Tem, exatamente. O objeto, eu vou até pegar uma foto aqui para a gente ter uma ideia do que seria esse raio trator. Tem várias fotografias aqui, algumas de dia, mas eu vou pegar uma específica de noite. Essa aqui. Essa aqui foi feita por um médico em Dom Bosque, Danslevar, na França, em 1974. E ele mostra aqui esses cones de luz sólida, que é o raio trator, por onde eles raptam as pessoas e às vezes o ser também desce por aqui. Esse tipo de trator ele foi muito descrito naquele filme Fire and Sky, do assisti. Travis Walton, Fogo no Céu. Fogo no Céu. Esse filme ele foi baseado em fatos reais. Eram dois amigos que estavam na montanha, não era? Não, o Travis Walton é um lenhador. Ele estava com vários amigos e eles voltavam de um dia de trabalho e estavam ali na floresta, na região de Snowflake. E de repente, na volta, eles viram um objeto estranho, parecendo uma espécie de diamante, em cima dos pinheiros, assim. E aí o Travis simplesmente saiu do carro e começou a andar em direção daquele objeto. E os amigos dele, volta, 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 né? Já prevendo alguma coisa de ruim que poderia acontecer, e aconteceu mesmo. Ele tomou um raio desse, e na hora que ele tomou o raio, ele foi levantado do solo, e aí ele caiu no chão, e os amigos não ficaram lá para ver o que tinha acontecido. No momento que aconteceu isso, eles pegaram e foram embora. Dentro da caminhonete, fugiram, foram até a cidade. Uns queriam voltar, outros não queriam, mas quando chegaram na cidade, resolveram voltar. Só que quando voltaram no local, o Travis não estava mais. E aí eles voltaram para a cidade e comunicaram o xerife, né, a polícia ali. E aí falou, ó, aconteceu isso, isso, isso. A polícia desconfiou que eles pudessem estar mancomunados ali num assassinato
e teriam escondido o corpo. E aí, o que aconteceu? Entrou, inclusive, um policial de outro condado para entrevistar essas pessoas num detetor de mentiras. E todos passaram como se estivesse falando a verdade. Entendi. E aí, depois de 5 dias, o Travis apareceu de novo próximo a um posto de gasolina. Ele estava nu. E aí tem toda uma história que aconteceu. Ele foi levado para dentro da nave, passou por algumas experiências. E aí eles resolveram fazer o filme Fogo no Céu, né? Fire in the Sky. Então é um fato real. Sim, esse filme aí faz um tempo já, né? Eu conheci o Travis em 3 oportunidades que ele teve no Brasil em congressos, né? Já participei de vários congressos nacionais, internacionais, e num desses congressos ele contou, a gente estava assim, né, num papo descontraído tudo, ele tomando um refrigerante tudo, e você via que conforme ele ia relatando aquela experiência traumática que ele passou, que realmente ele ficava meio incomodado, porque ele começava a relembrar detalhes do que aconteceu com ele, daquela experiência. Então, mas ele lembra, né? Porque tem gente que só lembra com hipnose, alguma coisa, né? Ele lembra de parte. Ah, tá. Mas grande parte, porque foram 5 dias desaparecido. Então, muitos dias ali, há um lapso de memória que ele não... De tempo e de memória também, porque está bloqueado dentro da memória dele, ele não consegue lembrar. Nem com hipnose, que ele já fez hipnose, conseguiu liberar algumas etapas do que aconteceu, mas não tudo. Mas não tem um papo também que às vezes o tempo passa diferente? Por exemplo, a pessoa sumiu durante, sei lá, 15 minutos, mas ela teve a impressão que ficou dias na nave, assim? Que esse lapso de tempo é uma coisa... Que o tempo é diferente, né, na passagem. Tem um caso que aconteceu em 3 corações, dentro da ESA, Escola de Sargento das Armas, que inclusive foi a instituição ali o órgão do Exército que capturou o ET de Varginha, né? Só que esse caso que eu tô falando foi em 1962, com um mineirinho lá. Foi pesquisado pelo Birajara Franco Rodrigues. E existem casos que passam vários dias e a pessoa pensa que passou 15 minutos. E tem casos que passam 15 minutos e a pessoa ficou vários dias lá. O contrário, tem um caso também chileno, que é bem conhecido, que a pessoa passou 15 minutos fora e voltou com barba de 5 dias. Ah, então, é isso que eu tô falando. Entendeu? Então tem uns casos bem interessantes que, assim, o tempo como nós conhecemos, dentro de uma nave dessa, ou quando está numa situação ufológica, uma abdução, alguma coisa assim, geralmente passa diferente. Não existe... É explicado até pela lei da relatividade do Einstein, que quando você está próximo ou à velocidade da luz, o tempo passa muito mais devagar. É o lance até foi explicado aqui, né, dos gêmeos. Um gêmeo viaja à velocidade da luz, quando ele volta ele está mais novo do que o gêmeo que ficou aqui na Terra. Né? Exatamente. Então o tempo ele é diferente. É relativo. Quando você está dentro da nave ou fora da nave.